Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Ora, então, muito boa tarde. Estamos em Portugal, dia 3º do mês de janeiro do ano de 2023, da era cristã. E chegámos a este ano de 2023 e não necessitamos de ir ao espaço, nem fazer estas viagens interespaciais. Portugal é um exemplo da defesa da natureza, do ambiente e da preservação dos recursos naturais, do bem-estar e da qualidade de vida, assim como da igualdade entre portugueses. Isto é uma realidade. Não, tem que concordar comigo. Um país que valoriza o seu património cultural, que promove a língua portuguesa. Portugal é um exemplo no desenvolvimento de todo o território. Também da igualdade entre homens e mulheres. Oh, Paulo, não. Tu estás em que ano? Estás em que era? Isto não é deste de agora. Isto não é realidade. Paulo, estás a sonhar. Isto não é nada disso. Não é nada disso que se passa. Então. Bem, eu por acaso até acho que o Paulo tem razão. Então, Jacinto. Algum dia tinha que ser. Até me engasgo com isto, mas tenho que dar razão ao Paulo. Portugal é o exemplo da preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento e igualdade entre homens e mulheres. Para isso basta ver que continuam a sair do baú os ministros do aparelho. João Galamba foi nomeado ministro das infraestruturas e a Marina Gonçalves, ministra da habitação. Portanto, igualdade entre homens e mulheres, um ministério para cada um e preservação dos fósseis. Quer dizer, dos recursos da natureza. Aqui está. Pois. Afinal, alguma vez tinha que ter razão. Bem, começámos estas tretas com o Paulo aqui a viajar um bocado em Nárnia, mas está tudo bem. Vou só deixar aqui uma informaçãozinha, que isto claro. É retirado. Isto é o artigo 9º da Constituição da República Portuguesa. Sim, senhor. Sim, senhor. Paulo, olha, estou surpreendida porque este homem sabe e foi à procura para trazer aqui uma coisa como deve de ser. Mas pronto, infelizmente ainda não chegámos a essa concretização. Não, acho que é o que temos. O conselho que eu dou para o início de ano, principalmente àqueles que nos governam e que orientam os destinos do país, é que pelo menos, além de tentarem saber a tabuada, porque é complicado, lerem a Constituição. Não é só ir lá pôr a assinatura no papel, é lerem a Constituição Portuguesa. Até por falar nisso, acho que temos entre nós uma pessoa que costuma ter a Constituição, não é? Uma coisa, ler a Constituição por si só não resolve nada. É preciso aplicá-la. Fazer cumpri-la. Mas para aplicar tens que saber minimamente o que é que diz a Constituição, porque senão há sempre aquela, não fiz porque não sabia. Não. Mas é que o desconhecimento não serve para o infrator. Estamos aí cheios de desconhecimentos. Estamos sim, senhor. Não, assim, estamos rodeados de ignorantes, isso é um facto. Podemos ao menos desejar um bom ano às pessoas. Hipocrisia para quê? Isto vai ser um ano da treta. Ai, Jacinto, você não diga isso, que eu hoje fiquei deprimida a ouvir uma senhora do FMI a dizer que este ano, 2023, vai ser muito complicado, recessão, as economias vão desacelerar, portanto... É a conjugação de todos os fatores maus. É aquilo que a gente
Ainda há dias aconteceu uma situação dessas, mas com o sistema meteorológico nos Estados Unidos, né? Conjugou-se ali tudo o que era mau. Portanto, cá em Portugal é o que os políticos dizem. Portanto, tudo o que é mau vai se conjugar neste ano. Inclusive os aumentos. Mas esses já começaram. Já houve a conjugação, começou logo no dia 1. Sim, sim, não se prevê que seja um ano muito fácil, mas eu, antes de irmos para aí, queria só aqui um comentário, porque no último programa falámos sobre os momentos de 2022 que vos tinha ficado na retina, e eu falei do Pedro Nuno Santos, e agora? E agora? É aquela E agora? voava. É verdade. Vocês estavam. Era uma consequência já esperada ou não? Já devia, bem, na minha opinião, modesta opinião, já devia ter acontecido. Na última, portanto, o aeroporto é daquele lado. Não, o aeroporto é deste. Logo aí acho que devia ter acontecido isso. Mas há pessoas, a gente conhece pessoas no nosso trajeto de vida que as pessoas têm esta maneira de ser e de estar, muitas vezes de opinarem e acharem que neste caso, o amigo Costa é que está à frente do governo, não é? Mas há individualidades que se acham, e continuo a dizer na minha análise, que se devem sobrepor. E neste caso eu fiquei com essa ideia. Aliás, tenho a ideia que o indivíduo vai aparecer aí, mais dia, menos dia, a tentar exatamente o poleiro mora, portanto, chegar ao topo da pirâmide. É minha opinião. Jacinto, vai Pedro Nuno Santos chegar ao topo da pirâmide? Eu vou ser muito rápido e popular, não populista, mas utilizando aquela velha máxima popular que diz: atrás de mim virá quem bom de mim fará. Portanto, João Galamba não é. Não, Eu não disse é. isso. Não, estou a perguntar se não é uma boa opção. Isso aí, eu não disse isso. Isso aí já são conjecturas que estou a tirar das palavras que eu não disse. Não ponho na minha boca aquilo que eu não disse. Desculpa lá, acho que há muitos no mesmo partido a tentarem o mesmo. Aquilo é que vai ser engraçado. Vocês acham Muitas. que Fernando Medina vai sobreviver ou cairá dentro em pouco? Olha, eu sempre tive aqui assim, alguma aversão àquilo que é, ou que querem chamar a responsabilidade política. O facto é que esta situação, Fernando Medina, nisto é beliscado por ter convidado a nova meia milionária para secretária de Estado do Tesouro. Porque, de resto, aquela barbaridade, e agora sim já se começa a saber mais e já se sabe que foi uma autêntica barbaridade, até para não lhe chamar outro nome, não foi feita em tempo em que o Medina estivesse nas finanças, ele não era Ministro das Finanças quando aquilo foi feito. Depois tentaram também ali colar a mulher de Fernando Medina ao caso, ela estava de licença de maternidade na altura, também não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, aqui a responsabilidade política de Fernando Medina é, eventualmente, não ter averiguado um bocadinho mais antes de convidar a meia milionária para secretário de Estado do Tesouro. Porque, de resto, responsabilidade política a posteriori, isso é um bocadinho como uma lei, não é? Não se fazem leis com efeitos retroativos, aqui também não há responsabilidade política com efeitos retroativos. Se me disserem, e ninguém sabia disto, eu diria que voltemos àquele caso do roubo das armas de tanques. Toda a gente tinha que saber. E aqui também toda a gente sabia de certeza. Era toda a gente ali naquela do... Pode ser que passe. Pode ser que ninguém dê por isto. Alguém deu. Portanto, no limite, a responsabilidade política aqui aquela coisa que eu acho que é um bocado forçada sempre a responsabilidade política, chega ao Primeiro-Ministro. Sim, à partida, né? Porque Aliás, no isso tem-se falado também. limite, é ele o responsável por tudo aquilo que se passa no governo. E se não soube escolher um ministro ou ministros
competentes, e aqui não considerem propriamente um insulto à incompetência dos ministros, mais é um elogio à sua incompetência, então ele também é responsável político. E se foi ele que nomeou o ministro que agora se demitiu para ficar com a pasta que tinha sob a supervisão da TAP, e se foi ele que teve o Ministro das Finanças, e que chegou o Ministro das Finanças, João Leão, que era o titular da pasta das Finanças, na altura em que aquele acordo pornográfico foi feito, então a responsabilidade política tem que chegar um bocadinho mais alto. Ou então paramos com esta história da responsabilidade política e vamos por aquilo que é a responsabilidade civil ou criminal. Bem, pelo visto, o Ministério Público está a investigar esta questão da indenização. Este caso O da Ministério indenização. Público é prófico em fazer comunicados de imprensa. Porque trabalhar a sério, ou seja, isso era aquilo que o Ministério Público já devia ter feito há 6 meses atrás, ou há mais de 6 meses atrás, quando esta indenização foi notícia no Expresso. Paulo, achas que o Jacinto tem razão? Esta situação eu pessoalmente não compreendo. Não compreendo como é que há uma indenização deste valor numa empresa que estamos constantemente a tentar não, estamos constantemente a pôr lá dinheiro para tapar buracos e depois há uma indenização deste valor. Não compreendeu, nem compreende o resto da população. Acrescenta aí ao Paulo que isto não foi um processo de despedimento, foi uma renúncia. Ninguém vai, quase, eu acho que não há ninguém a compreender, se forem falar com as pessoas, quer dizer que a TAP tem que ser bem gerida, é o que a gente ouve sempre, bem gerida, e depois há processos destes que aparecem do nada, com indenizações milionárias, com indivíduos que saem da TAP, vão para a nave, da nave vão para a tutela exatamente desta situação, não é? Portanto, isto é assim, para já tentaram passar com isto por entre os pingos, não deu, foram apanhados no trajeto, depois ninguém, o indivíduo ainda teve a dignidade de se demitir, e isso eu, na minha, eu tenho a dizer, isto é a minha opinião, deviam ir os outros atrás, incluindo o Costa. Mas posso só interromper para fazer um pequeno comentário, porque é este tipo de coisas, que isto é tudo muito bonito, e a malta faz aquele floreado todo, já se demitiu e não sei o quê. Mas o Pedro Nuno Santos devia ter feito, antes de se demitir, que se demitisse a seguir, mas antes de se demitir, era despedir toda a administração da TAP, que assinou este tipo de acordo. Isso era aquilo que ele devia ter feito. Isso seria aquilo que eu faria. Claro. Primeiro, estes tipos são todos para o olho da rua. E a seguir, então, demite-se. Exatamente. Porque só fica tudo na mesma. Porque Pedro Nuno Santos amanhã vai estar sentado na Assembleia da República como deputado. Exatamente. Completamente de acordo. Por isso é que eu digo que se sabiam, era mau. Se não sabiam, mau era. Porque quem está a gerir algo tem que ter conhecimento. Se não tem, porque está a culpar, não está a fazer bem o serviço. Portanto, e uma coisa, de certeza que somos todos unânimes. A TAP não é bem gerida, por isso é que está como está. Não é? Portanto, e depois custa-me ouvir situações e a gente sabe que é assim que acontece, em que vai-se privatizar uma coisa, mas os encargos vão sempre ficar para o mesmo lado. Porque normalmente é assim que se privatiza cá em Portugal. Aliás, os primeiros números que saíram da reprivatização da TAP é que ela não vai cobrir o dinheiro que o governo, que nós, enquanto Estado, lá colocamos. Portanto, vamos ter sempre esse prejuízo. Aqui não se vê negócios, estes negócios nunca se viu nenhum que fosse proveitoso para o Estado. Nenhum. A maioria deles se dá lucro, fica de lá. Mas se der prejuízo, o Estado põe dinheiro em cima. Por falar em dinheiro, e como começámos aqui o episódio, muita coisa vai aumentar, já se sabe, em 2023. Muito se falou de que é que o governo iria preparar as medidas, não é? O António Costa anunciou o ano passado que os escalões de IRS iriam mudar e que iria existir mais pessoas dentro da isenção do IRS.
achando que essa seria uma solução ou parte desta solução, mas os nossos amigos espanhóis parece que foram um bocadinho mais além e eliminaram o IVA nos alimentos de primeira necessidade e desceram o IVA noutros produtos essenciais. Foi uma decisão, digo que achei curiosa e achei até de alguma coragem política e fico com pena que nós cá não consigamos fazer o mesmo. Paulo e Jacinto, acham que esta era parte da solução para tentar amenizar aquilo que vai ser 2023 para as famílias? Eu posso falar já. Sem dúvida que o IVA a 0% nos produtos de primeira necessidade era algo que já devia ter sido feito. Estes produtos, primeiro eu ouvi isso do governo espanhol e já nos produtos das gasolineiras, portanto, eles tinham uma situação diferente da nossa, que era, portanto, no ato do abastecimento, era logo deduzido 20 cêntimos por litro, penso que era assim, que era feito. Porque eu acho que estava muito mais bem aplicado do que da forma que foi feita cá, com 5 euros, ou não sei o quê. E depois esta situação, então, é muito mais abrangente dos produtos. Custa-me ouvir que vai aumentar o pão ou vai aumentar o leite, que são situações e coisas que são precisas nas casas. E há muitas casas que muitas vezes começam o pão tem que haver em cima da mesa. Eu acho que era uma coisa que devia ser feita. Mas nós cá não copiamos esses, para nós, bons exemplos. Quando há um excedentário, as verbas foram superiores àquelas que o Estado previa durante o ano de 2022, podiam ser aplicadas para estas situações e colocar estes produtos, as massas, os arrozes, o pão, o leite, a zero. E até outra situação, penso que até se falou do azeite, uma coisa qualquer assim, que até penso eu, que até dava um impulso, porque somos um país que produz azeite, e penso eu, estas pequenas coisas também ajudavam nos produtores. Nunca não se vê isto cá, assim como se vê na eletricidade e no gás, que baixaram os impostos, cá fazem-se depois aquelas coisinhas, e depois isto relaciona-se com o que a gente falou antes. As pessoas depois não compreendem como é que há dinheiro para injetar em empresas e para pagar indenizações, mas depois quando toca a fazer estes pequenos, estas situações de produto, isto não era para eterno, não é? Isto era, pronto, vamos pôr até o final do ano, ou durante 2 anos, ou um ano e meio, portanto, fazer estas situações, e depois voltava. Pode ser que apareça uma luz. Vamos ver uma coisa. Obviamente que tudo aquilo que são bens de primeira necessidade para quem está a necessitar são sempre decisões que não se podem dizer mal delas. Agora, a questão que se coloca é se esse é o caminho correto. E se é o caminho correto porquê? Porque se cortam essa fatia do imposto, vão buscar no outro lado qualquer. Porque esta máquina parasitária, que é o Estado, gasta muito ao 100. Portanto, o combustível tem que buscar no outro lado, não é? Vão buscar no outro lado. Aqui se calhar passava por ter medidas mais direcionadas para quem efetivamente precisa. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Quando foi aquela história dos 125 euros, que necessidade é que grande parte da população que recebeu os 125 euros tinha deles? Nenhuma. E se calhar houve muitas famílias que precisariam de mais um bocadinho do que os 125 euros que podiam ser tirados a outros que não tinham necessidade de receber. E o caminho se calhar passa também, se calhar, por se ter entidades supervisoras atentas e no terreno para tentar perceber porque é que certos e determinados produtos, alcandurados na guerra da Ucrânia, duplicam e triplicam de preço. Quando a Ucrânia não tem porra nenhuma a ver com isto, nem a Ucrânia nem os países envolvidos. Porquê que um simples guardanapo de papel, que um pacote custava, de marca branca, custava 35 euros, custa 70 e 80 euros? Devem ser os ucranianos ou os russos estão a fazer guardanapos de papel e aquilo agora custa mais caro. E este é um exemplo simples, mas há muitos mais.
E quanto àquilo que o Paulo estava a dizer, infelizmente, nós destruímos, com este sonho europeu, destruímos tudo aquilo que era o nosso tecido produtivo. Tu, os olivais que tens em Portugal são olivais de cultura intensiva, todos eles dominados pelos espanhóis, e não tens agricultura. Tens terrenos, tens muitos terrenos. Tu não tens produção. Em 2018, a tua produção de milho suportava 10% das necessidades do país. Por todos os campos de produção que tinhas, milho, trigo e cereais, estão ao abandono. Está-se a pagar para não se produzir. É uma estratégia que já foi usada e que, pelos vistos, continua e perdurou no tempo, infelizmente. Eu acho que ainda temos, à volta de uns minutos, ahm, queria desanuviar um bocadinho, não é? Porque o nosso grande jogador, Cristiano Ronaldo, foi jogar para a Arábia Saudita. Que tal? É um Mohamed bom clube Ronaldo. para acabar a carreira. Pois, já pode. Eu acho eu, já pode ser para acabar a carreira. Pá, eu não sei quantos anos é que ele assinou, foi os tais 2 anos e meio que se Acho falava. que foi só 2. Eu acho que foi Acho 2. que foi só 2. Mas também com 2, para a idade que ele tem, portanto já não se pode esperar muitas Não, coisas. é pá, 2 anos, 500 milhões de dólares, que significa um dia e meio de produção de petróleo. Na Arábia Saudita. Acho que se Já está calhar, pago. aí acredito que se calhar além dos 2 ainda faça depois, ok, se tiver, ainda faço mais um. E vá No andando Sporting, claro. é? Para No acabar. Sporting. Não, não, Aí é que era. não. Pronto, mas vocês sabem que eu não junto com clubismos a isso, dou a minha opinião como se fosse. Acho que agora ainda era capaz de dar alguma ajuda. Agora, depois, acredito e até acho que ele devia vir para o Sporting. Atenção, que eu até acho que Não, eu devia vir para o Sporting. Devia vir para o Sporting porque o nome dele vai estar ligado vai ser sempre um nome no mundo do futebol portanto, ainda bem que é português, porque ele ao vir para o Sporting vai ajudar que a nossa liga possa ganhar aqui algum nome e alguma grandeza. Eu achava, há tempos ouvi isto e achava que ele devia, por exemplo, vinha aqui agora, fazer um aninho ao Sporting, dava esta grandeza também à Liga e depois fazia uma coisa que era concorria a presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ouvi isto, epá, e fiquei de acordo com isso. Era um indivíduo que tem nome. Pois tem, por acaso, olha, pois esse é que podia ser o verdadeiro embaixador da candidatura à Exatamente. organização do Aí está. europeu. Por Boa. acaso isto ouvi do indivíduo que comenta na televisão e eu depois na altura até achei, pá, isto tem razão, eu também acho que devia fazer isto. No entanto, epá, as georginas deste mundo precisam de plim, plim, plim. E É para depois comprar Rolls Royce para lhe oferecer. Exatamente. Agora, epá, ele vai para um mundo que monetariamente não há nem qual é a Europa, não é? Portanto, Sim, por isso é que eu acredito, esteja lá estes 2 anos, se ele depois se sentir bem, se calhar ainda assina mais um ano e fica com uma imagem naqueles países árabes, pá, incrível. Não é? sim. É pena porque eu sou daqueles que gostava que ele jogasse cá. Gostavas que ele viesse. Sim, É uma marca, eu acho que o Cristiano Ronaldo é pronto, marca, é uma marca. exatamente. Infelizmente, eu acho que ele não soube acabar a carreira. E é engraçado porque eu sempre pensei que seria uma pessoa capaz de gerir melhor. E comparando com outros grandes jogadores, eu acho que ele não soube acabar a carreira de uma forma tranquila, serena, aceitar. Que eu também acredito que seja um processo difícil, pessoas ligadas ao desporto durante muito tempo, depois terem que parar e pendurar as botas, não será fácil, mas eu sempre achei que ele iria conseguir. Esta ida, depois toda aquela confusão no Mundial Tudo isso e foi mal com o gerido. Manchester, Tudo isso foi mal foi gerido. péssimo, acho que foi. Borrou a pintura completamente. E agora, esta decisão, acho que é isso, é a marca a funcionar e pronto. Mas realmente gostava de ter visto Cristiano Ronaldo a terminar de uma outra forma, a fazer aquilo que é o desporto que todos nós gostamos, ou a maior parte de nós gosta Não, de ver, não é? vocês são Mas muito pronto, anjinhos, não são? então, Então vamos lá ver. Esta polémica toda com o Manchester surge
E o resultado dela é um jogador que não queria jogar no clube sair sem gastar um tostão do bolso dele. Sim, É claro. certo que o claro clube que também não sim. gastou. E curiosamente, poucas horas ou poucos dias depois, já se andava a falar neste contrato com a Arábia Saudita. Portanto, se chamam a Sim. isto de gerir mal, eu diria que é uma estratégia do caneco. Não, eu digo que é gerir mal no sentido da imagem que passa. Eu vou só dar. Gere bem para ele, atenção. Sim, eu vou deixar aqui Eu acho que este contrato apareceu, mas não era o pretendido. Andou-se aqui a tentar que entrasse noutros clubes aqui. O problema é que a marca, a marca e o indivíduo já é tão grande que outros clubes. Ouve-se aqui muita malta dizer assim, quem é que não queria o Ronaldo na equipa? Toda a gente queria. O problema é que muitas vezes vai chocar, e os balneários, estas coisas, iam chocar ali com ele. Portanto, e se calhar houve muitos clubes que disseram assim, pá, nem vamos avançar, vamos criar aqui uma grande guerra e nem vamos avançar. E esta foi a situação que existia, sim, apareceu, e estava, deixa estar aí, não arrefeças, se isto não der para mais ninguém. É para ti. É isso. Eu entendi. Eu também acho que sim. Ora bem, eu acho que estamos a chegar ao final. Antes do Paulo lançar a sua curiosidade, que inicia este ano de 2023, vou deixar uma sugestão, novamente uma exposição que está na Cordoaria Nacional, Steve McCurry, ícones. Portanto, Steve McCurry é um dos fotógrafos americanos mais conhecidos, é da National Geographic e é autor daquela fotografia que eu acho que todos nós já vimos, da rapariga afegã, de 1984, e é uma oportunidade de ver mais de 100 fotografias da sua autoria, é muito interessante, é como se nós viajássemos para fora estando em Lisboa, e é uma fotografia realmente muito tocante, muito comovente, e que nos deixa a pensar também sobre outras realidades que existem, que muitas delas permanecem assim nos dias de hoje. Portanto, deixo esta sugestão. A exposição está na Cordoaria Nacional até ao dia 23 de janeiro, se não me engano. Bora, volta. Vamos à exposição. Então termino eu, não é? Sim, senhora. Força. Passou despercebido, eu vou buscar um bocadinho do início do programa, e passou despercebido aqui pelas pessoas todas, que a malta não... Vamos voltar a ter os boletins informativos. Eu não sei se vocês sabem, é só para anunciar aqui que as demissões do governo vão passar a ser comunicadas num boletim diário, portanto, estejam atentos, acompanhem. Boa dica, Paulo. Gostei. É só Vou estar para atento. Então isso significa que vamos ter que preparar aqui um programa para todas as noites acompanharmos o boletim. Números. Como é que se chamava o programa que nós fizemos durante quase um ano? Primeiro era o Temos Vaga. E depois era? Ou foi sempre Temos Vaga? Já não sei. Não sei. Não, mas Temos Vaga, lembro. Mas por acaso esse nome está muito porreiro. Dá para aproveitar. Há uma demissão no governo, temos vaga. Sim? Temos vaga. Relatório do governo. Está em dia. Não perca. Obrigada. Pronto, acompanhe-nos. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Beijinhos. Isso mesmo. Até terça. Até para a semana. Bom ano. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Non, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.